Com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Meu abraço aqui ao Rubens, da direção da TV Grandourados, a Roseli e toda a sua equipe, e a você que também nos acompanha por este canal. Lembrando que esse programa Mato Grosso do Sul em Foco quer trazer você para conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Venha conhecer aqui o nosso estado, conhecer a nossa capital, Campo Grande, conhecer a cidade de Dourados, é claro, essa cidade maravilhosa aqui do interior do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Conhecer também a nossa região de turismo, Bonito, Pantanal, conhecer toda esta região linda aqui de turismo, vir conhecer aqui o nosso estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E hoje nós vamos abordar aqui um tema muito importante, que é como nós devemos reagir diante de uma zombaria, diante de uma tentativa de humilhação ou de descredenciamento da nossa fé cristã, como aconteceu na abertura das Olimpíadas. Então, nós queremos olhar para a palavra de Deus com muita tranquilidade sobre este assunto, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós vamos tratar aqui deste assunto precioso do Evangelho de Lucas, no capítulo 27, a partir do versículo 27, quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Como que ele foi tratado ali? Diz assim o texto: logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço, davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despediram-lhe o manto, ou despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida levaram-no para ser crucificado. Jesus foi levado para a crucificação em meio a muita zombaria. Os evangelhos, eu li aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, não é Lucas, é Mateus, capítulo 27, e outros textos como Lucas, João, Marcos, registram também este quadro da zombaria que foi feito com Jesus naquele momento da crucificação. Por ele ter dito que era o rei dos judeus, houve da parte dos judeus um desprezo para com aquele nazareno que dizia que era o rei dos judeus, e ele dizia: nós não temos nada com isso, nós não queremos nenhuma relação com esse Galileu, ele não é o nosso rei. Então zombavam dele, e fala que as autoridades zombavam dele, eram as autoridades judaicas, as autoridades religiosas. Dizia que também o povo zombava dele. Então, mesmo no meio do povo, enquanto alguns ali choravam e reconheciam toda a injustiça que estava sendo feita com Jesus ali, mas tinha também a parte do povo que estava induzido pelas autoridades e também revoltosos ali, escarneciam de Jesus e zombavam dele. Mas a principal zombaria foi feita pelos soldados romanos, que tiraram aquele manto de Cristo, colocaram nele um manto como se fosse um rei, e falava: salve, Rei dos Judeus. Batiam com ele, na cabeça dele com caniço, cuspiam sobre ele, de forma que humilhavam a Cristo ali com toda a zombaria. Então, a fé cristã em toda a terra, ao longo desses 2000 anos, ela está acostumada com este modelo de zombaria com ela.
E isso jamais desestimulou os cristãos sobre a face da terra de permanecerem firmes e inabaláveis. O que eu quero dizer aqui para você no nosso programa hoje é que aquilo que foi feito na abertura das Olimpíadas em Paris, agora no dia 28 de julho, fazendo uma réplica da ceia de Jesus, do quadro do Da Vinci, da última ceia de Cristo, com uma ceia drag, com uma ceia multirreligiosa, para fazer um escárnio com a fé cristã, sendo que o manual das Olimpíadas diz que não pode ter manifestação política nem religiosa. E de repente nós vemos todo aquele escárnio com a ceia de Cristo. Então eu quero que você saiba que nós, como evangélicos, não aprovamos, classificamos e denunciamos aquele ato como um escárnio, um abuso, uma zombaria à nossa fé cristã, e reprovamos categoricamente aquela atitude. Não tem nada de artístico, não tem nada de meramente uma cerimônia de abertura de Olimpíada, não, tem um escárnio com a fé cristã ali declarada, e nós não aprovamos, desclassificamos, achamos de mau gosto e escandaloso. Ainda depois colocam o diabo para participar da ceia do Senhor. Aquilo ali já não é mais uma zombaria, um escárnio, aquilo ali já é uma blasfêmia. Obviamente que Deus não está com seus olhos fechados para tudo isso que está acontecendo, e vocês sabem que haverá um tribunal de Cristo no final da história deste mundo, e as pessoas que fazem isso responderão por isso diante do tribunal de Cristo. Então o nosso coração descansa na justiça de Cristo, mas mesmo assim nós precisamos de reprovar veementemente aquele escárnio, aquela zombaria e aquela blasfêmia que foi feita com a ceia de Cristo, que para nós cristãos, que somos 2,6 bilhões de habitantes do planeta hoje, é um escárnio com a nossa fé. Algumas questões se levantam em torno disso. Quando a Igreja Católica, lá em Paris, na França, classificou como um escárnio, o diretor do evento respondeu e retrucou dizendo que na França as pessoas são livres. São livres para abusar da fé cristã. Mas quando um surfista tinha lá um adesivo do Cristo Redentor aqui, um surfista brasileiro, ele teve que tirar o adesivo. Mas na França as pessoas não são livres? Uma jovem agora, medalhista, nós vemos lá, porque fez um sinal de Libra, comunicando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, está sendo lá processada, pode até perder a sua medalha por isto. Então, se na França as pessoas são livres, devia ser livre para os dois lados, não apenas livre para um lado. Qualquer coisa que você fala contra a ideologia de gênero e essas linhas que a humanidade tem seguido aí nos tempos modernos, são processados lá. Então as pessoas não são livres, na verdade elas são livres para abusar da nossa fé cristã. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro quadro do programa. No segundo nós vamos ampliar esse assunto para como devemos reagir diante disso. Eu quero chamar a sua atenção por que fizeram esses caras justo com a religião cristã. Tem tantas outras religiões no mundo, né? Por que com a religião cristã? Ou com medo de alguma bomba, talvez, que tem alguns que não toleram. Os cristãos são mais tolerantes, mais pacientes. Mas por que com Cristo? É porque Cristo é a referência no mundo inteiro. A história conta antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é a referência. Até para um escárnio, uma zombaria, não tem graça abusar de quem está morto. Você tem que abusar de quem está vivo. E Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso, e ele está vivo. Não tem graça chutar um defunto, mas tem graça chutar alguém que está vivo. Então, até para o abuso, para o escárnio, Cristo continua sendo a referência. Um certo cineasta americano,
ele fez uma observação muito interessante, que ele disse que a nossa cultura, ela é assombrada por Cristo. E eu concordo com ele. A nossa cultura é assombrada por Cristo. Olha o que fizeram com ele aqui. Chutavam, cuspiam, abusavam, zombavam, escarneciam dele. E neste contexto todo ele vira e fala assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é muito precioso. Jesus, então, a nossa cultura vive assombrada com ele, porque ele não deu aquela reação que se esperava que ele desse, porque ele não fugiu do seu propósito. Assim também é a nossa fé cristã. Nós não podemos fugir do nosso propósito de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eles vão abusar da nossa fé, mas é a função de quem está do outro lado. A nossa função é continuar proclamando com alegria, com disposição, a fé salvadora em Jesus Cristo. E todo que nele crê terá o perdão dos seus pecados. Até aqueles que zombaram dele lá, se arrepender dos seus pecados e crerem em Cristo como seu Salvador, é claro que receberão dele o seu perdão e a vida eterna. Mas a nossa cultura vive assombrada por Cristo porque mataram e ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para julgar esta terra. E mesmo aqueles que não acreditam na mensagem do Evangelho, no fundo, olha o desenrolar da história conforme a Bíblia ensina, explica, e fala assim: na dúvida, se mataram e ele ressuscitou, ele subiu ao céu e disse que voltará, e ele está vivo, é claro que ele vai voltar. Então, no fundo, a nossa cultura vive assombrada por Cristo, porque num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e Cristo voltará para julgar este mundo, para resgatar a sua igreja, para estabelecer um juízo final sobre a terra e separar o justo do ímpio para toda a eternidade. Então é por isso que a nossa cultura vive assombrada com Cristo, porque sabe que ele voltará para julgar esta terra. Então, Cristo está aqui sendo zombado, humilhado, e mesmo assim ele vira e fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É claro que eles não sabem o que estão fazendo, estão brincando com coisas muito sérias. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para eu falar como que nós cristãos devemos reagir diante desses tipos de zombarias. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Seguimos aqui este momento de transmissão do programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Hoje eu quero agradecer a companhia de todos que nos assistem por todo o Brasil, aqui do nosso programa Mato Grosso do Sul em Foco, e quero deixar um abraço especial para os nossos irmãos lá das Minas Gerais. Se Deus quiser, em setembro, 7 e 8 de setembro, estaremos juntos aí na cidade de Alto Jequitibá, numa festa muito especial, a festa de 7 de setembro, que a Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá sempre faz há mais de 100 anos, lá na cidade histórica do presbiterianismo no nosso Brasil e especialmente no estado de Minas Gerais. Estaremos juntos aí com a graça de Deus para este momento especial do dia 7 de setembro aí na Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá e na cidade de Alto Jequitibá. Então nosso abraço a todo o nosso povo de Alto Jequitibá, Carangola, Alto Caparaó, Manhuaçu, Manhumirim. Nosso abraço a todo o nosso leste de Minas. Abraço especial para vocês. Como que nós devemos nos comportar diante desse tipo de zombaria? Teve lá nas Olimpíadas essa zombaria com a ceia de Cristo. Minha mãe dizia que careta fica na cara de quem faz, não é verdade? É claro que o mundo inteiro de bom senso reprovou
aquela atitude de zombaria com a ceia de Cristo e de blasfêmia com a ceia de Cristo. Assim como nós temos o dever de respeitar os outros, e quando nós cobramos o respeito, nós também devemos respeitar o outro. E a fé, a religião, a fé do outro, é um princípio que norteia a nossa história. Ninguém precisa deixar de pregar aquilo que você crê, pregar o Evangelho, mas nós não precisamos de menosprezar e zombar da religião do outro. Ele que se acerte com Deus quando tiver o seu momento com Deus. E como que nós devemos reagir? Devemos reagir como Cristo reagiu. Vocês viram que Jesus, aqui no texto que nós lemos de Mateus 27, os guardas zombavam dele, as autoridades judaicas, religiosas inclusive, zombavam dele, menosprezavam e ironizavam o fato dele ter dito que era o rei dos judeus. O povo zombava dele, depois gritava: crucificam. E naquela cena toda, Jesus volta para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Morreu numa cruz, injustiçado pelos homens, mas morreu ali uma morte expiatória, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que me chama a atenção nesta cena é que Jesus não fugiu do seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, que é um servo de Deus, uma serva de Deus: não se deixe esmorecer por essas coisas. Lembra de Jesus, lembra como ele se comportou lá na cruz. O apóstolo Pedro, um dos que estavam ali, inclusive negou Jesus naquela noite da condenação de Cristo. Quando ele registra a sua carta, na primeira carta, capítulo 2, ele vai dizer assim: portanto, para isso nós fomos chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando um exemplo para seguirmos os seus passos. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Olha o exemplo de Cristo: o qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum achou na sua boca, e mesmo assim ele foi crucificado. Muitas das vezes um servo de Deus, uma serva de Deus, é injustiçado aqui nessa terra, pela justiça dos homens, pela maldade dos homens, pelo escárnio dos homens. Mas olhe para Cristo, que ele também sofreu o vitupério, a vergonha do nosso pecado, sendo que ele mesmo não cometeu pecado algum. Pois ele, diz aqui o apóstolo Pedro, que contemplou toda essa cena de escárnio da cruz, ele diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Olha só o que mais fala: quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga corretamente todas as coisas. Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaça, mas entregava a sua causa nas mãos de Deus. É assim que nós devemos nos comportar diante das zombarias com a nossa fé nesse mundo. Primeiro que não precisamos ficar defendendo Cristo, ele não precisa de defesa, ele não precisa de advogado, ele precisa de proclamadores. Nós devemos proclamar que há salvação para o pecador na pessoa de Cristo, por pior que seja a sua miséria, o seu pecado, mais duro seja o seu coração, mais imoral seja a sua conduta, há um perdão de Deus e uma salvação em Cristo para todo aquele que volta o seu coração para Cristo, porque ele ofereceu um sacrifício perfeito lá na cruz pelos nossos pecados. Então, se ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas injustamente crucificado, levou sobre si, suportou todo o escárnio humano, toda a ignomínia. Então, nós devemos olhar para Cristo. Quando a nossa fé é zombada, não precisamos ficar nos defendendo. Aí que nós devemos proclamar ainda mais, porque é sinal de que Cristo é a referência para o mundo, até para fazer um escárnio, até para fazer uma zombaria. Cristo
o nosso Salvador que ressuscitou, que está vivo e que voltará para buscar a sua igreja e julgar esta terra, ele continua sendo a referência. Porque não tem graça falar de quem já morreu, tem graça falar de quem está vivo, não é verdade? Você vê aqui, por que o mundo não odeia os Césares, né? Os imperadores romanos, Nero, por exemplo, que foi um homem tão cruel, um imperador tão cruel. Por que o mundo não tem ódio de Nero e tem ódio de Cristo, um homem que viveu fazendo o bem? Porque Nero está morto e Cristo está vivo. Então essa é a diferença, porque tem graça escarnecer da fé cristã, da pessoa de Cristo, porque ele está vivo. E ele continua, a sua mensagem continua viva sobre a face da terra, na boca dos pregadores, no testemunho cristão do povo por toda a face da terra. Crentes são encorajados a dar um testemunho ainda maior quando vê o ímpio escarnecendo da sua fé, aí que ele quer dar um testemunho mais vivo, mais vibrante, porque compensa sofrer por este nome, porque é o nome que está acima de todo nome, e é o nome que no dia final todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vale a pena continuarmos vivendo firmemente a nossa fé em Cristo, proclamando este Evangelho e lembrando o comportamento de Cristo diante daqueles escárnios. Ele ainda voltava para o Pai e dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Conta que um homem carrasco, depois de diversos assassinatos com requinte de crueldade, ele foi levado a pena de morte e chegou o dia da sua pena capital, o dia que ele seria levado para o paredão, para ser fuzilado e para sofrer a pena de toda a sua maldade. E era comum naquele estado americano levar as pessoas ali para os familiares daqueles que ele matou para espraguejá-lo antes da sua morte. E as pessoas chegavam ali e xingavam aquele homem, e aquele homem, ele, na sua maldade, aquele coração duro, aquela mente cauterizada de tantas mortes, de tantos assassinatos, frio, olhava aqueles escárnios, mas não tinha nenhuma reação. E de repente chegou um homem que ele havia assassinado a sua filha, e ele olhou dentro dos olhos daquele assassino cruel e falou assim: eu te perdoo, você matou a minha filha, aquilo doeu muito e foi muito duro para mim chegar a essa conclusão, mas eu vim para te oferecer o meu perdão por você ter matado a minha filha. E naquele momento aquele homem chorou, aquele homem frio que não esboçava nenhuma reação com os xingamentos dos outros, ele chorou. E a história é que o perdão, ele é mais forte do que qualquer xingamento, do que qualquer hipocrisia, do que qualquer retorno da maldade para com aquele que praticou a maldade com você. Então, em nome de Cristo, nós perdoamos aqueles que fizeram escárnio e oramos para que eles se arrependam e recebam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para ter em Cristo uma vida nova. Porque quem não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida não tem paz para viver, não tem paz para morrer. E incomoda a paz dos outros, incomoda aqueles que não têm paz. E lembremos que Jesus é o príncipe da paz, que ele traga paz também ao seu coração na reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir esse programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros
que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. E nós queremos orar pela nossa pátria, orar pelo mundo, orar por você, pela sua família. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós agradecemos a bênção de podermos levar a palavra do Senhor, palavra de paz, de esperança, de salvação para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem em todo o Brasil, onde estiver chegando este programa, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja alcançando o coração daquele que nos ouve. Senhor, as pessoas estão vivendo sem paz, sem esperança, sem rumo, estão perdidas. Nós pedimos que a Tua graça alcance esses corações, trazendo vida, trazendo paz, trazendo esperança, perdão e salvação. Oramos por aqueles que zombam da nossa fé, que a Tua graça possa alcançá-los, para que eles possam também desfrutar desta paz do Senhor no coração, desfrutar da salvação e da vida eterna. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, pelas famílias, oramos pela nossa pátria brasileira, para que o Evangelho continue avançando, progredindo, chegando a muitos corações, levando vida, salvação, esperança e paz. Assim nós oramos pelo nosso povo brasileiro e oramos também, ó Deus, pelas nações vizinhas, oramos pelo mundo inteiro. Que a Tua graça, o Teu amor se estenda ao coração dos Teus eleitos em toda a terra. Assim nós te pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.